Quando eu tinha 16 anos, em 2006, eu era um jovem comum, né, como a maioria dos jovens, né, que vivem usufruindo dos prazeres da carne. Foi bem nesse período de carnaval, né, no mês de fevereiro, eu curti o carnaval, né, eu não andava nos blocos, né, esses blocos de rua, eu curti o carnaval no sentido da festa. Eu me reunia com os amigos, eu bebia e afins. E aí nesse período eu me lembro que eu tinha bebido um dia anterior, né, ao acidente, eu tinha bebido. E no outro dia eu fui para casa de um amigo que eu ia com frequência, né, eu ia para casa desse amigo porque tinha um campo de futebol aonde ele morava e lá nós jogávamos bola. Lá tinha um pé de manjelão e uma vez ou outra a gente subia nesse pé para pegar manjelão e brincar de guerra de manjelão. E nesse dia eu subi nesse pé, junto com os amigos, né, fazendo guerra de manjelão. E aí eu caí desse pé de árvore. Quando eu caí, eu bati a cabeça naquela raiz, naquelas raízes grandes. Eu bati também o fêmur. E aí eu fui levado, né, de forma rápida pelo pai do meu amigo, né, a Moacir. E aí eu fui levado junto com um conhecido, né, que foi Cleverton. Fui levado para o hospital. Chegando no Hospital São Cristóvão, me levaram de forma rápida na ambulância para o Hospital João Alves, que hoje é conhecido como USA. E lá eu fui tratado. Só que eu fiquei um período desacordado, né? Eu fiquei um período em coma. E depois, quando eu despertei, eu fiquei como se fosse um doente mental, literalmente. É tanto que eu não lembro, né, de nada do acidente. Eu só lembro quando eu estava em cima da árvore e quando eu acordei na casa da minha mãe. Já tinha passado mais ou menos 1 mês e meio, quase 2 meses. E aí quando eu acordei na casa da minha mãe, eu fiquei sem entender. Eu achei que de princípio aquilo era um sonho. E eu fui me levantar, eu me lembro que eu caí, a minha irmã, ela me segurou, né, minha irmã Josilene. Disse que eu não poderia me levantar, que eu estava operado e eu não sabia. E eu passei um tempo acreditando que tudo aquilo era um sonho. Pedia que as pessoas me beliscassem, né, para eu me acordar e afim. Então eu fiquei mais ou menos ali até abril, acreditando que era um sonho, até que a ficha caiu e eu vi que tudo aquilo que aconteceu comigo foi de fato verdade. Só que desde o acidente até o dia que eu me acordei na casa da minha mãe, tinha passado ali mais ou menos 2 meses. Então durante esse período eu fiquei fora de si, eu estava aéreo, eu não estava normal. Muito bem. E aí aconteceu que, por conta desse acidente, você pode perceber, eu já comentei isso em outro vídeo, eu tenho um pequeno desvio no olho esquerdo, dependendo da posição, dá para perceber, ele é um pouco mais fechado do que o outro. Eu fiquei com sequelas no colo do fêmur esquerdo e eu também fiquei com um desvio na clavícula. Não incomoda não, mas ficou uma parte do osso aqui um pouco mais alto do que a outra. Então tudo isso aconteceu nesse período do carnaval. Mas a questão é, aquele foi o meu último carnaval, né? O último carnaval que eu comemorei. Infelizmente, para muitos jovens, também está sendo o último carnaval. Mas literalmente o último, porque eles estão morrendo. Nesse período do carnaval, né, a gente pode ver, isso a gente vê na TV, hoje vê mais através das redes sociais, muitos jovens que morrem porque usam drogas, né, porque estão alcoolizados, outros vão para as festas, e nas festas sempre tem pessoas mal intencionadas, né, que acabam machucando, ferindo, até mesmo tirando a vida deles. E muitos, infelizmente, têm perdido as suas vidas e às vezes não têm a oportunidade que eu tive, né, de viver e de me arrepender. Infelizmente, também muitos caem naquela teoria: eu sou novo, quando for mais à frente, eu tiver um pouco mais velho, eu me arrependo e sigo os caminhos do Senhor. Que isso é uma ideia diabólica, né? Até porque nem sempre você tem oportunidade. No meu caso, eu tive oportunidade 1 mês e meio, 2 meses depois, quando eu caí em si. Mas se eu não tivesse caído, e se eu tivesse morrido ali na hora do acidente? Que isso sirva para você refletir, né? Principalmente você jovem, você adulto, né, que gosta do carnaval. Essa é uma festa pagã, uma festa imoral. Deus não suporta o pecado, Deus não tem comunhão com as pessoas que participam desses tipos de festividade, e esse é o momento que Deus te chama também a se arrepender dos seus pecados e ter esse
relacionamento com Jesus. Inclusive, um dos meus pensamentos era esse, né? Quando a minha irmã falava de Jesus, eu dizia a ela, eu sou novo, quando tiver um pouco mais velho, aí eu vou para a igreja, eu busco Deus, né? Que é uma ideia equivocada, porque a gente pensa que o fato de ser jovem nunca vai morrer. E além de 2006, literalmente eu quase morri. E essa teoria de, eu me arrependo depois, né? Ou até mesmo alguns falam, eu me arrependo no último dia, quando eu estiver morrendo, tal. São teorias enganosas, né? Até porque nada garante que você vai se arrepender no último dia, ou vai dar tempo de se arrepender. E tem mais. Jesus disse em João capítulo 3, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Há necessidade de um arrependimento e o nascer de novo, que é nascer da água e do Espírito, que é no ato do batismo, né? Após crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados e é batizado conforme Jesus fala em Mateus capítulo 28, fala também Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, e Pedro também fala na sua pregação em Atos capítulo 2, versículo 38. Então há essa necessidade de se arrepender, nascer de novo, e tem mais, o apóstolo Paulo também fala em Romanos capítulo 6, de andar em novidade de vida, esse nascimento de novo. Então, meu querido, Jesus te chama a você se arrepender agora. Não deixe para amanhã o que você pode literalmente fazer hoje. Infelizmente, muitos jovens perderam as suas vidas nesse carnaval, vão perder fora do carnaval, né? As pessoas morrem a todo momento, a morte não avisa quando ela vai vir, e essa é a chance que Deus está te dando para você também mudar de vida, se arrepender dos seus pecados e receber a salvação que é de graça, pois, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.